Hoje eu vou fazer uma questão que aborda diretamente o conceito de intertextualidade. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, que é o professor Gabriel Torres, novamente aqui no canal do professor Felipe Pereira, para tentar passar um pouco da nossa abordagem sobre a prova de linguagens do Enem, fazendo uma questão que, obviamente, é a melhor maneira de se estudar para a prova. Dá uma conferidinha aqui no canal, que tem mais um monte de questão sendo feita, um monte de live do Felipe, bastante material totalmente gratuito para te ajudar, e, obviamente, tem o link da nossa plataforma aqui embaixo. Mas depois eu te lembro disso, porque agora vamos direto para a questão. Bom, que questão é essa? Essa aqui é a questão 6 do Enem 2021, segunda aplicação, tá? Não é da primeira, é da segunda. Duas provas bem curiosas, assim, bem específicas na história do Enem. Quem fez sabe. Tá, brincadeira. Pode fazer ela inteira, baixa lá no INEP, faz toda a prova. Muito cuidado com os gabaritos, tá? Vamos começar nesta primeira questão aqui, que é curiosamente a primeira questão depois que passa a sessão de língua estrangeira, que é essa questão aqui de número 6, tá? Espaço e memória. Procedimento padrão, sempre lemos o enunciado antes de mais nada, porque o enunciado é o que mostra qual que é o viés, qual que é a abordagem que a gente vai ter que ter, e consegue assim fazer uma leitura mais qualificada do texto, porque o Enem não é só ler um texto e apontar alguma coisa que está no texto. Tem um monte de nuance aí, até porque ler um texto nunca vai significar a mesma coisa, né? Tem tantos estudos sobre, por exemplo, Machado de Assis, se fosse só ler e ter uma resposta certa, não precisaria de tudo isso, não precisaria ter a faculdade de letras. Na construção desse texto acadêmico, ó, a gente já sabe o que o texto é. Sem ler, eu sei que não é carta ao leitor, eu sei que não é uma matéria de jornal, que não é um texto publicitário, é um texto acadêmico. O autor se vale da estratégia argumentativa bastante comum a esse gênero textual, a intertextualidade, cujas marcas são. Quais são as marcas, né, que mostram a intertextualidade neste gênero textual, que é o texto acadêmico, gênero textual, né? Da mesma forma como o gênero musical é o samba, gênero musical, por exemplo, tá? As marcas de intertextualidade nesse texto, que é uma coisa comum ao gênero acadêmico, ou seja, a própria ideia da intertextualidade aqui é uma intertextualidade não universal igual a todos os textos, que, por exemplo, Dom Casmurro tem intertextualidade com Otelo, que é outro texto literário. A intertextualidade no texto acadêmico vai ter uma função específica, assim como a intertextualidade na literatura vai ter uma função específica também. Vamos então para o texto. Espaço e memória. O termo "na minha casa" é uma metáfora que guarda múltiplas acepções para o conjunto de pessoas, de adeptos, dos que creem nos orixás. Múltiplos deuses que a diáspora negra trouxe para o Brasil. Refere-se ao espaço onde as comunidades edificaram seus templos, referência de orgulho, aludindo ao patrimônio cultural de matriz africana, reelaborado em um novo território. O espaço é fundamental na constituição da história de um povo. Halbach, 1941, página 85, ao afirmar que não há memória coletiva que não se desenvolva em um quadro espacial, aponta para a importância de aspecto tão significativo no desenvolvimento da vida social. Lugar para onde se está voltando a memória, onde aqueles que viveram a condição limite de escravo podiam pensar-se como seres humanos, exercer essa humanidade e encontrar os elementos que lhe conferiam e garantiam uma identidade religiosa diferenciada, com características próprias, que constituem um patrimônio simbólico do negro brasileiro, parênteses, a memória cultural da África, afirmou-se aqui como território político, mítico, religioso, para sua transmissão e preservação. Texto que não é tão fácil, tá? E aqui, perdão, não terminei de ler o texto. Sodré, 1988, página 50, tá? Então a gente tem aqui aspas referenciadas com o autor, o ano e a página. Aqui é a mesma coisa, aspas referenciadas com o autor, o ano e a página. Só um detalhe, tá? Para deixar bem claro. Essa questão
ela não é sobre o conteúdo do texto, ela não é sobre patrimônio cultural brasileiro, ela não é sobre a diáspora africana, ela é sobre textos acadêmicos. Isso é muito interessante a gente pensar. Qualquer texto que tivesse aqui, o que a gente teria que pensar na formatação do texto. O que acontece nesse tipo de texto? A gente está falando do tipo de texto e não necessariamente do texto em si. Por mais que a gente não queira uma intertextualidade universal que seja igual para todos os textos. A gente está pensando em um conjunto de textos organizados dentro de um gênero chamado texto acadêmico, que a gente pode chamar de texto acadêmico. Na construção desse texto acadêmico, o autor se vale de estratégia argumentativa bastante comum a esse gênero textual, a intertextualidade, cujas marcas são... Pausa aí, para tu dar uma olhadinha nas alternativas. Eu vou passar por todas elas. Começarei pelo gabarito, e o gabarito dessa questão é a alternativa B. As marcas de intertextualidade na construção desse texto acadêmico são citações de autores consagrados que garantem a autoridade do argumento. É isso. Basicamente é isso. Eu quero comentar as outras e depois a gente volta nessa aí para a gente encerrar o raciocínio com a coisa certa e não com a coisa errada, tá? Então, daqui a pouquinho eu explico um pouco mais sobre essa alternativa correta, caso tu tenha alguma dúvida, mas vamos mostrar porque que as erradas são erradas antes, tá? As marcas comuns ao gênero textual, a intertextualidade comum a esse gênero textual, nesse texto apresenta marcas que são aspas, que representam o questionamento parcial de um ponto de vista. Ó, a gente tem aspas aqui, que não é para questionar um ponto de vista. A gente tem aspas aqui, que não é para questionar um ponto de vista. E aspas aqui, que não é para questionar um ponto de vista. Beleza? Não tem questionamento parcial nem total de um ponto de vista, né? Não, mas tá querendo contestar o ponto de vista contrário à cultura africana no Brasil, tá? A memória cultural africana no Brasil, perdão. Tá, mas aí seria as aspas que mostram que o cara tá questionando? Ou é a textualidade? Ou é o que o texto está dizendo? Não. As aspas são usadas para várias coisas, e aqui não é para questionar absolutamente nada. Alternativa C. As marcas são construções sintáticas que privilegiam a coordenação temporal de argumentos. Construção sintática. Ok, tem construção sintática? Óbvio que tem, qualquer frase, né, vai ter. Que privilegia a coordenação temporal, ou seja, o que veio antes, o que veio depois e o que virá no futuro, dos argumentos. Não existe uma relação temporal, a menos que pareça que não, primeiro é 41, depois é 88, que daí seria uma leitura errada, né, desse tipo de referência. Aqui é só a data que o livro foi colocado e não necessariamente é uma hierarquia entre os textos que estão citados dentro de um texto acadêmico. Nada a ver. C. Comparações entre dois pontos de vista que são antagônicos. Não, intertextualidade não é necessariamente comparar dois pontos de vista. Intertextualidade é citar um outro texto, é aparecer um outro texto. Citar é uma palavra muito forte. É a referência que um texto faz a outro. Isso pode ser feito explicitamente aqui, que diz até o ano de lançamento da obra que está essa frase, né? Ou pode ser feito de uma forma implícita. Por exemplo, o Rei Leão é Hamlet. É uma intertextualidade que não está dito quem é Hamlet, né? Tanto que é feito com leões e não com seres humanos, né? Se passa lá na terra do Rei Leão e não na Dinamarca. Então, por aí vai. Não tem a ver com comparação. Tem a ver com fazer referência a outro texto, direta ou indiretamente. Isso é intertextualidade. E parênteses, as marcas da intertextualidade são parênteses que representam uma digressão para as considerações do autor. Nenhum parêntese que está aí tem digressão para as considerações do autor. Não tem. Eles não servem para isso. E intertextualidade, tá, não se manifesta por meio de parênteses. Pode até ter uma citação entre parênteses, mas não é isso que é. É citação principal. Vamos dar uma olhadinha nessa alternativa correta, porque eu já vi problemas aqui com autores consagrados, tá? E a ideia de autoridade do argumento, né?
De tipo assim, não, mas o argumento ele vai ter autoridade se ele for bom. Não, a gente está usando um termo técnico. Argumento de autoridade é literalmente citar alguém que tem mais autoridade que tu naquela área. Entendeu? Se eu quero defender um ponto de vista relativo à literatura, eu vou citar alguém que estudou mais do que eu. Porque o conhecimento, ainda mais dentro do âmbito acadêmico, ele não é uma questão de lógica e é apenas ir lá e pensar, tá? Imagina que o conhecimento acadêmico ele existe há séculos. Então, ele tem uma relação com aquilo que foi feito no passado, né? Dificilmente algo jamais foi estudado para um projeto de TCC e para um mestrado, assim. Pô, ninguém nunca estudou isso, eu tô pegando uma coisa que não tem base nenhuma. Isso não existe dentro da academia, porque isso não existe como conhecimento sério, assim. Ah, não, isso aqui é a mais nova teoria sobre o funcionamento do mundo, que não tem nada a ver com nenhuma teoria que foi feita. Não tem isso, entendeu? Então, a ideia de autoridade do argumento é o teu argumento estar dentro de uma discussão que já existe. E tu te embasar naquela discussão que já foi feita para colocar o teu ponto, aí sim, autônomo, novo, inédito. Mas precisa desse background, digamos assim. E quando a gente fala em argumento de autoridade, ou, no caso aqui, autoridade do argumento, é a autoridade da referenciação acadêmica, da aceitação acadêmica de certos argumentos, de certos textos, de certa produção. Isso é o que dá autoridade. Porque tem autoridade, sim. É uma coisa que, assim, tu prefere ser operado por um médico que tem diploma ou por um que não tem? Né? Medicina é um saber acadêmico também. Também, né? É óbvio que é, né? Mas é mais ou menos esse tipo de coisa. É autoridade. Tem autoridade, sim. E aquilo ali de autores consagrados, não é que eles sejam famosos, né? É inseridos dentro do discurso acadêmico. Ficamos por aí. Agradeço tua atenção. Espero que eu tenha te ajudado. Se tu souber de alguém que pode tirar um bom usufruto de alguma das explicações que estão aqui sobre intertextualidade, sobre essa questão ou sobre questões desse tipo, até esqueci de comentar. Vamos voltar para cá. Habilidade 24, essa questão, tá? Estratégias argumentativas. Um pouco estranho, porque não tem todas essas palavras, tá? Mas justamente a ideia de autoridade do argumento. Tá falando sobre argumentação aqui, poderia ser uma questão de gênero textual, mas é justamente assim, ó, o autor se vai... Ah, não, perdão, tá aqui o termo. Estratégia argumentativa, estratégia argumentativa. Perfeito. Correspondência maravilhosa. Conheça as habilidades. Se quiser saber mais sobre as habilidades, clica aqui no link do nosso curso completamente baseado em competências e habilidades, organizado só e unicamente por elas. Entra no Instagram do Felipe também, tu vai saber muito mais sobre como a gente trabalha, e o nosso canal também tá cheio de conteúdo que pode te ajudar ou ajudar quem tu acha que precisa de ajuda. Ficamos por aí e até o próximo vídeo.